Uma das coisas que mais acontecem é a gente pensar o seguinte: será que esse lugar aqui é para mim? O que a Chay vai ensinar nesse workshop? A Chay vai ensinar aqui o seguinte: 3 pilares. Eu vou ensinar 3 pilares para vocês, especialmente porque eu trouxe 3 Chays aqui, 3 momentos da minha vida para cá, e eu vou explicar um pouquinho mais no final. Mas 3 pilares vão nos acompanhar. Nós vamos falar sobre Palco Pix, nós vamos falar como você pode ser chamada para palestrar, e eu vou te ensinar a construir passo a passo uma palestra com método, para que você se sinta segura cada vez que for subir no palco. Certo? Então são esses 3 grandes pilares. E por que eu estou falando de palestra? Primeiro porque eu entendo demais que pessoas como eu, como você, têm experiência, têm vivência, têm conteúdo, têm paixão, tem todo um interesse de levar e transbordar e compartilhar aquilo que já viveu, aquilo que já serviu como boa prática, como aprendizado na sua vida, e que muitas vezes a gente guarda pra gente, principalmente porque não sabe por onde começar, principalmente porque às vezes acha que não é pra gente, às vezes a gente se coloca num lugar meio que de invisível, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu faço, ou eu só trabalho. Eu mesma acabei de falar para vocês, eu tô aqui nesse momento porque eu fiz algumas escolhas para poder focar num projeto que iria transbordar muito mais aquilo que eu estava fazendo. Eu venho palestrando há muitos anos, eu venho criando os meus eventos há muitos anos, eu venho transformando a vida de milhares de pessoas por meio das minhas mentorias, das minhas imersões, dos meus cursos, mas era o foco muito na Chay. E eu dando palco para as minhas mentoradas, dando palco para as minhas guerreiras, treinando palestrantes, treinando grandes players do mercado, percebi o quanto muitas pessoas estavam na plateia e poderiam estar no palco, porque tem muita gente ruim no palco. Tem muita palestra que não agrega praticamente em nada, que não gera impacto nenhum em quem tá no palco. Mas e por que está lá? A gente vai descobrir um pouquinho disso. Porque também não adianta você ser apenas um palestrante. Também não adianta você virar completamente a tua chave e deixar de ser o profissional, a profissional que você conquistou até agora. Eu não deixo de ser uma mentora, eu não deixo de ser uma escritora best-seller, aliás, estou escrevendo outro livro, eu não deixo de ser principalmente uma empresária, uma mulher de negócios. Mas a palestra entrou na minha vida há 10 anos e foi algo que trouxe um posicionamento surreal no meu negócio, no impacto que eu gero na vida das pessoas, no meu alcance, na minha visibilidade e principalmente nas oportunidades que gerava. E muitas vezes a gente achava que isso era uma consequência, e até é uma consequência, mas eu entendi que fazer palestras bem feitas, preparada, com paixão, levando uma mensagem que não gera apenas motivação e inspiração, mas que gera transformação na vida das pessoas, faz com que todo o resto da nossa jornada faça sentido. Então é isso que eu quero compartilhar com você, porque talvez nesse momento você fique pensando assim: Chay, mas eu já palestrei algumas vezes, ou eu até já palestro, nem sei se eu deveria estar aqui, porque eu já faço as minhas palestras. Acontece que eu estou tão ocupada com os meus projetos e eu ganho mais dinheiro hoje no meu consultório, ou com as minhas mentorias, ou com os meus clientes, ou na minha empresa. Tudo bem, nós não vamos falar só de dinheiro. Quando eu falo de palco é Pix, palco é ROI, eu falo também de posicionamento. Eu quero falar para você que talvez você esteja pensando assim: Chay, mas será que é para mim? Será que as pessoas vão me pagar para palestrar? Porque hoje em dia eu palestro, mas eu palestro de graça. Eu palestro sempre de graça, eu aceito os convites, eu não sei nem quanto cobrar, não sei precificar, não sei se faz sentido, não me considero um Mário Sérgio Cortella, um Augusto Cury, né, ou a professora Maria Lúcia, enfim. Esse movimento é um movimento de despertar principalmente a tua mentalidade, e que a gente nesse primeiro momento, nesse primeiro pilar, que é o que eu vou conversar com você agora, a gente vai falar muito do teu propósito, muito desse movimento de dentro para fora. Então eu vou passar aqui, a gente vai dividir slides com vocês, onde eu quero te passar
Quais são esses pilares? Já vivi experiências. Chay, você é palestrante, você pode subir aqui e falar tal coisa agora pra gente? Sobre liderança, por exemplo, que é uma referência que eu tenho? Posso. E aí, se a gente não tem esse passo a passo, até na cabeça, de uma forma mental mesmo, a gente, por onde que eu vou começar? Como é que eu começo? Às vezes é uma palestra de um grupo pequeno, às vezes é uma palestra de um grupo grande. A gente pode se preparar em 15 minutos para uma palestra. A gente pode se preparar, desde que a gente tenha método, desde que a gente tenha passo a passo. E eu posso te dizer isso da altura de uma pessoa que tem como característica de comunicação o improviso. Eu sou comunicativa, nem sempre fui uma boa comunicadora. Aliás, a comunicação é a habilidade mais importante do mundo. É isso que eu tenho para te dizer. A comunicação é a habilidade mais importante do mundo. Simplesmente eu entendo que, mesmo que eu me considere um bom comunicador, eu preciso desenvolver isso, assim como outras habilidades. Eu tenho uma habilidade, por exemplo, que é de fazer negócio, de vender. Sou vendedora, desde pequenininha sou vendedora. Sempre gostei de vender, principalmente porque eu sempre precisei vender. Sempre precisei vender. Já fui sacoleira. Quando eu fazia cursinho lá em Santa Maria, eu era sacoleira. Eu dei um primeiro cheque calção de R$500 para pegar uma sacola com aquelas semijoias que a gente abria assim, ó, e virava e carregava aquelas semijoias e carregava lingerie também para vender no cursinho e vender para as amigas da minha tia, que eu morava na casa da minha tia. Sempre fui vendedora, porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro para ter liberdade e me sentir segura de fazer as coisas que eu gosto. De comprar livro, de estudar, de passear, de viajar, de investir no meu presente e no meu futuro. Mas mesmo assim, mesmo com essa habilidade do improviso, de ter esse jogo de cintura, da vida ter me ensinado a ter esse jeitão mais descolado, eu entendi, graças a Deus, entendi super cedo que quando a gente tem um método, uma organização, a segurança, ela compensa demais. E às vezes as pessoas dizem assim, Chay, a fulana gosta de ser livre e a outra gosta de ser segura. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ser livre e segura. Eu gosto de liberdade e de segurança. Quem aqui gosta de liberdade e de segurança? Porque eu gosto de liberdade e segurança. Então eu gosto de ter a liberdade de mudar os meus slides, de contar histórias diferentes durante as minhas palestras, de escutar o meu cliente, o meu público e fazer de acordo, sob medida, aquilo que ele mais precisa, mas ao mesmo tempo eu gosto de me sentir segura, porque a segurança nos traz uma força para que a gente tenha mais autoconfiança e que quando a gente cai numa vulnerabilidade, quando a gente se permite ter autenticidade, o que acontece? Quando a gente tem segurança daquilo que faz, daquilo por que está fazendo, todo o resto ele se compensa. Então eu convido você a primeira mentalidade que você pode mudar nesse encontro de hoje é justamente isso. Essa dualidade. A gente pode ter liberdade e a gente pode ter segurança, desde que a gente aceite e se permita fazer esse movimento. Eu aceitei e eu luto por ele. Eu luto por ele, tá bom? Primeiro, o nosso primeiro pilar é o palco é Pix. Quem já ouviu essa frase? Palco é Pix, é algo realmente que eu acredito. Primeiro que eu quero te dizer é o seguinte, isso aqui é o meu escritório, e eu tô no meu escritório que eu chamo que é o lugar dos meus bastidores. É um lugar que eu tenho um amor, uma gratidão, uma honra demais de estar aqui, sabe? Eu gosto demais da construção desse espaço. A gente avançou para esse espaço há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, acho que foi. Quem acompanha a minha história sabe que eu estou há 10 anos empreendendo, depois de 15 anos numa instituição financeira enorme, com uma carreira maravilhosa, decidi sair, decidi fazer uma transição de carreira, vou contar um pouquinho mais para frente, mas a gente ficou quase que 8 anos num espaço emprestado, num lugar super especial, querido, eu amava, super maravilhoso, mas era um lugar onde não tinha
tanta estrutura para o time. Aliás, quando eu recebia clientes, o time tinha que sair, tinha que ir embora. Então, a gente já trabalhava home office antes do home office ser famoso, porque se o cliente entrasse, o nosso time tinha que sair. Então, isso era o que funcionava. E há 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente mudou para esse espaço. A gente tem uma sala maravilhosa, eu estou com o meu time lá do outro lado também. A gente fez um café aqui hoje, está todo mundo funcionando aqui. Bastidores me traz paz. Bastidores é onde eu me divirto, bastidores é onde eu fico à vontade. Os bastidores nos dão essa segurança e também a liberdade. Mas é no palco que a gente coloca a nossa verdade à prova. É no palco onde a gente se expõe, onde a gente gera impacto, onde a gente deixa de ser invisível e se posiciona de um jeito único e especial. Então eu quero que você entenda que palestrar não é só compartilhar o teu conhecimento, é reforçar o teu posicionamento. E o que é posicionamento? O que é um posicionamento? Posicionamento acabei de ver o negocinho aqui no chão para eu ficar no lugarzinho certo. Não adianta botar a listinha no chão e eu não ficar na listinha, né? Tô aqui na listinha agora. Pois muito bem. Posicionamento é como as pessoas, é como você marca a vida das pessoas. Está relacionado à sua marca pessoal, está relacionado à sua solução, ao seu produto, ao seu serviço. Como que você é lembrado? Como que você é referenciado? Como que você é lembrado na mente das pessoas? Sabe, quando eu trabalhava no banco, era a Chayenne do Unibanco. Podia ser até candidata a vereador. Que eu lembro que na época tinha o tal do Chico do Besc, eu podia ser a Chayenne do Unibanco. Já tinha passado por um monte de agência, um monte de cliente eu conhecia, era super comunicativa, batia a meta como ninguém. Podia ser até uma candidata a vereadora na época, porque eles usavam muito esse sobrenome. Era o meu posicionamento. Era um posicionamento de gerente de banco. Hoje, qual é o seu posicionamento? Como que as pessoas entram em contato com você? Elas sabem o que você faz? Elas sabem o que você faz? Quando a gente não tem clareza do nosso posicionamento, se a gente não tem clareza do nosso posicionamento, a gente pode se colocar num lugar, muitas vezes, de vítima. Nossa, eu estudo muito, eu trabalho muito, eu sei muito. Sabe aquela frase, nada nos humilha mais do que a coragem alheia? Aqui a coragem não é de passar vergonha, coragem não é de fazer dancinha na rede social, não é essa coragem que eu tô falando. É a coragem de se posicionar, é a coragem de dizer assim, olha, eu sou a Chay Carione e eu coloco você no palco, eu te ensino a se tornar um palestrante. Mas não é qualquer palestrante, é um palestrante que vai impactar a vida de outras pessoas, porque a minha missão é simplesmente enxergar em você o talento que talvez você nem enxergue e fazer você se movimentar. Porque quanto mais pessoas boas estiverem levando a sua voz mais longe, mais vidas a gente muda. A minha missão não é ser guru, a minha missão é ser guia. Sempre falo isso. Então, para isso, a gente precisa se posicionar, a gente precisa tomar coragem. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, Chay, você não quer mais fazer o teu evento? Eu achei que você ia sair do teu evento de 200 pessoas para 1000 pessoas. Eu confesso que eu nunca enxerguei um lugar com 1000 pessoas. Mas eu enxergo o seu evento com 1000, com 2, com 3, com 5.000 pessoas e você me chamando para palestrar junto com você. Isso eu enxergo. Eu enxergo que o tamanho de cada um de vocês é muito, muito maior do que o meu tamanho sozinha. E aí as pessoas acham que a gente pode ser até louca. Quando eu fiz a minha transição de carreira do banco, eu estava há 14 anos no banco, estava super bem, reconhecida entre as 10 gerentes do Brasil, promovida num projeto novo do Itaú Unibanco, tinha feito a fusão, e eu saí. Se eu não tivesse me posicionado com clareza, com planejamento, né, com uma comunicação alinhada, todo mundo teria me chamado de louca. E talvez, se eu não estivesse preparada, eu podia ter recuado. O posicionamento faz com que a gente seja vendida, referenciada, indicada pelas pessoas que compram quem somos e a nossa ideia. As pessoas precisam comprar o teu sonho. As pessoas precisam vibrar como você vibra. Então, palestrar, estar num palco, contando a sua história, entregando o seu conhecimento, não é simplesmente compartilhar o teu conhecimento.
Porque lá em 2015, com mais de 15 anos de banco, toda a executiva, com dinheiro, independente, eu era invisível. Eu era invisível. Eu era vista só naquele lugarzinho da minha casa. E talvez você seja invisível hoje. Talvez você esteja num lugar que é tua bolha, onde é o lugar, inclusive, que você tem medo do julgamento, onde é o lugar, inclusive, que você não encontra apoio, onde é o lugar que as pessoas não enxergam o mesmo sonho que você, é o lugar onde as pessoas não acreditam naquilo que você está fazendo, porque se você está aqui hoje, você já é diferente da maioria das pessoas que trabalham com você. Lá no teu escritório, lá na tua clínica, lá na tua escola, lá no prédio em que você trabalha, se você está aqui, olha quem mais está aqui. Você já é diferente, mas mesmo sendo diferente, você é invisível para eles. Porque eu era invisível. Eu era invisível naquele lugar que eu estava. E as pessoas te veem como hoje? Como que você é vista? E como que você deveria ser vista? Assume isso. Assume o lugar que você poderia estar de forma completamente nova e diferente. E aí eu vou te perguntar, Chay, como é que eu posso ser chamada para palestrar? Eu já entendi que às vezes a minha mente é limitada porque nós somos limitados a essa zona de conforto. A gente acha que a gente tem que fazer tudo quadradinho, a gente acha que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente só trabalhou, mas a gente pode muito mais. Ontem mesmo eu fiz uma live com uma médica que palestra no mundo todo. Minha amiga, minha médica, minha cliente, minha mentorada. E a live falava além do consultório. Como que a gente pode levar a tua mensagem além do consultório? E ela é muito bem paga para palestrar, inclusive. Isso tudo tem a ver com posicionamento. Porque uma coisa é você palestrar de graça. Uma coisa é você ficar pedindo para palestrar. Toda vez que você se sentir naquela roda, trabalhando, casa, trabalhando, vendo plateia, vendo os outros palestrando, contando dinheiro, podendo ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, impactar mais pessoas e não estiver sendo contratada, chamada para grandes e bons eventos, você vai voltar nessa aula, porque você pode voltar e aplicar exatamente o que eu vou te dizer agora, que vai funcionar, tá? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, as pessoas provavelmente não te chamam porque elas não sabem o que você faz. Talvez você nem saiba falar o que você faz. De novo, a gente volta para o posicionamento. De novo aqui, eu estou te dando um chá e coalhão porque eu sou mentora de posicionamento, mentora de negócios, e a gente precisa ter essa clareza. A gente precisa ter eu faço tal coisa agora. Porque às vezes a gente quer fazer tudo. Eu quero fazer tudo. A gente pode fazer tudo. A gente precisa escolher algumas coisas. Nem estou falando de nicho, de negócio, de subnicho. Não vou nem entrar nessa seara, não. Não é nem isso. Mas o que você faz? O que você faz? Às vezes a rede social da gente, ela em vez de ajudar, ela só atrapalha. Só atrapalha. Eu mesma assim, ó. Ai, Chay, eu vendo um monte de mentoria, né? Tenho meus grupos de mentoria. Então eu tenho um grupo de mentoria lá que R$25 mil para a pessoa participar do grupo de mentoria comigo online, tá? É assim que funciona. Amo de paixão, é um movimento maravilhoso, mas às vezes a pessoa, ela vem pela mentoria, ela contrata essa mentoria ou porque ela me vê num evento presencial, no palco, Palco Epix, ou porque ela recebeu uma indicação. Ela vê uma cliente minha fazendo, tendo excelentes resultados, essa cliente praticamente me vende e ela entra em contato com o nosso time, mas não é pelo meu Instagram. Não é pelo meu Instagram. Sabe por quê? Porque o meu Instagram muitas vezes confundia ela. Chay, tu tá na correria, né? Eu nem sei o que tu faz direito, esses negócios de guerreira, é o guerreira pra cá, o guerreira pra lá, eu não sou guerreira. E aí o guerreira, muitas vezes no meu Instagram, ele falava muito, mas muito para pessoas que não se conectavam. Será que o teu Instagram hoje, ou o teu TikTok, sei lá, ou tua rede social principal, teu LinkedIn, que seja, ele tá falando exatamente o que você faz para ser chamada como uma palestrante? Para ser chamada para aquele assunto? E aí a gente fica lá, refém da rede social, e contrata
brand, e contrata agência, e contrata designer, e contrata copy, e vai pro ChatGPT, e aprende Canvas, e faz vídeo, e faz live, e ninguém te chama. Pelo contrário, te chamam, ai, queria tanto fazer uma parceria, será que você vem aqui, não sei aonde, para falar com as mulheres, é um evento gratuito, aí você vai lá, não tem ninguém, enfim, é ou não é? Acontece ou não acontece? Ou é só comigo que acontecem essas coisas? Ou que acontecia? Então presta atenção nesse Ikigai aqui. Eu fiz um Ikigai para que você seja contratada. Ai, quase derrubei o negócio aqui. Seja contratada para palestrar. Beleza? Segue aqui comigo. Eu vou começar pelo network ativo. Comunicação está lá em cima, mas como eu falei, comunicação é a habilidade mais importante. Então eu vou deixar ela no meio. Network ativo. O que é um network ativo? Quem são as pessoas do teu ciclo ativo de contatos e de relacionamento em que você pode comunicar e passar credibilidade? Quem são as pessoas em que você consegue não forçar a amizade, não é forçar a amizade, não é ter um contato, eu tenho o contato da fulana, eu vou num evento fazer um network, não, é um network ativo. Esse network ativo, lembra que eu falei que quem realmente me vende são as minhas clientes? Eu vendo de novo para minhas clientes, as minhas clientes vendem para mim, me indicam, toda semana eu tenho indicação de cliente. Por quê? Porque eu tenho um network ativo, porque eu faço follow-up, porque eu me importo para as pessoas, porque eu gosto de gente, porque eu mantenho isso ativo, porque eu realmente me importo. E porque essas pessoas têm em mim o reconhecimento da minha credibilidade. Elas sabem o quanto eu entrego. Elas sabem que credibilidade é diferente de arrogância. Elas sabem, deixa eu passar aqui para ver se vai pegar aqui o network ativo, vai pegar, ó. Elas sabem o quanto a gente pode servir o outro. O network ativo não é chegar para alguém, então tá, eu vou falar com a Chay e dizer assim, Chay, o que eu posso fazer por você? Queria tanto me conectar com você, queria tanto estar próxima de você. Não, não é isso. Você vai falar o seguinte, oi Chay, estou disponível para falar sobre vendas para o teu time. Se você quiser, eu faço uma palestra para você lá no teu time, reúne eles. Geralmente o que acontece para mim é a pessoa me manda uma conta muito alta. Mas vamos imaginar que você faz essa conversa para um amigo seu, para alguém. Muitas vezes eu fiz isso, mas muitas vezes. Eu tenho amigas, de repente estão até aqui conectadas, tenho amigas que são funcionárias públicas. E eu disse, olha, se você quiser eu falo para o teu time lá sobre liderança, sobre motivação, sobre inteligência emocional. Fala, Chay, falo. Mas a gente nem tem verba. Tudo bem. Naquele momento eu precisava palestrar. Eu precisava estar no palco, eu precisava me testar, eu precisava me posicionar, eu precisava sair daquele núcleo pequenininho, eu precisava ir para um ambiente mais corporativo, eu precisava melhorar minha autoridade. E a gente consegue fazer isso. Tem muita coisa acontecendo. A primeira vez que eu palestrei em Miami, simplesmente eu fiz o seguinte. Foi por conta do network ativo, por conta da comunicação e por conta do meu posicionamento, que eu já há 5, 6 anos atrás já palestrei até em Miami, em outro país. E eu vou te ensinar isso hoje na prática. Então, coloca aí dentro desse círculo do Ikigai quem são as pessoas que hoje você tem um network ativo. Quem são? Sem julgamento, sem crítica, pensando inclusive naquilo que você se posiciona. Vamos lá. Essa comunicação. Quando eu falo da comunicação, eu falo que você precisa entender que a comunicação, junto com a credibilidade, Chay, mas falar da minha credibilidade, falar do que eu sou, falar da minha autoridade, do meu currículo, chegar para a pessoa e ficar me expondo, me exibindo, né? Eu sempre fui muito exibida, mas a gente tem que ser uma exibida estratégica, porque você não parece realmente soberba.
E você, se é soberbo, e eu conheço tanta gente soberba, que chega se vendendo e não deixa ninguém falar, e só fala dos seus resultados, e não sei o quê. Essas pessoas são, na verdade, grandes pessoas despreparadas. Talvez você tenha sido preparado por um despreparado para se vender em network de forma errada. E aí, realmente, eu desconstruo isso. Eu adoro desconstruir essas táticas, assim, infalíveis, tá? Eu adoro fazer isso. Porque, na verdade, você não pode confundir. Você não pode confundir essa arrogância com confiança. E a confiança, ela vem muito mais do tempo certo das coisas. A confiança, ela vem muito mais na autoconfiança. Às vezes tu tá num lugar, tu se conecta com a pessoa, tu conhece a pessoa. Vocês não viram que esses dias eu fiz uma palestra com o Carlos Wieser. Vocês acham que eu cheguei pro Carlos Wieser e fiquei falando para ele o que eu faço, o que eu sou, o que eu tive, o que eu não tive, o que eu tenho, o que eu não tenho? Nunca, eu nunca falei pro Carlos Wieser o meu currículo. Eu nunca precisei comunicar literalmente isso. Mas que tipo de comunicação o Carlos Wieser teve comigo para que eu tenha dado aula na mentoria dele, para que eu tenha feito uma live com ele, para que ele tenha aceito fazer uma live comigo na segunda-feira às 7 horas da manhã? Postura, disciplina, essa verdade, principalmente humildade. É isso que passa a credibilidade, a tua postura. E uma postura de escuta ativa, uma postura de respeito, respeito à autoridade, inclusive, do outro. E eu não estou falando aqui nem da autoridade de cargo, de dinheiro, mas se a gente tem uma plateia, se a gente tem alguém, um anfitrião numa festa, num evento, essa autoridade é dele. A gente precisa escutar as pessoas, acolher as pessoas, ser agradável, fazer o que eu acabei de dizer antes. Estou disponível. Chay, você está disponível para falar sobre liderança para a minha mentoria? Claro que eu estou disponível. Claro que eu estou disponível. Sempre. Isso retorna, isso acontece. Por isso que a gente precisa olhar para esse círculo e para todo esse Ikigai de forma estratégica e não de forma vitimista, de forma protagonista, de forma como uma pessoa de negócio. Ai, Chay, mas eu sou psicóloga, eu não sou uma mulher de negócio. Começa a pensar como uma mulher de negócio. Porque se a gente é psicóloga, a gente também precisa cuidar da nossa comunicação, a gente precisa cuidar da nossa gestão do tempo, a gente precisa cuidar do nosso marketing, a gente precisa cuidar dos nossos clientes, da jornada e experiência do nosso cliente, a gente precisa cuidar da nossa segurança, então a gente precisa entender um pouquinho de jurídico, de contabilidade. Só nessa mão aqui, ó, eu já provei para você que você não é só uma psicóloga, que você é uma mulher de negócios. Então, como não pensar nessa atenção e nessas possibilidades, reforçando a tua autoridade, para construir algo diferente. E é nessa construção que o teu posicionamento muda. É nessa construção que você deixa de ser invisível, deixa de ser irrelevante, deixa de ser mais uma e passa a ser uma pessoa influente, uma pessoa que inspira, uma pessoa que atrai. A influência está relacionada ao magnetismo, à atração, à vontade de ouvir, à vontade de saber qual é a psicóloga que a Chay vai, qual que é a médica que ela falou, qual que é, sabe, essa influência, essa atração, simplesmente, mas simplesmente, porque gerou identificação. Presta atenção no que eu vou te perguntar. Principalmente para você que acha que uma pessoa assim, ó, não gera conexão. Ai, não, eu sou tímida, eu sou mais low profile, eu nem tenho rede social. Qual é o lugar que você acha que tem mais capacidade de gerar uma grande influência, um grande impacto na vida de outras pessoas em menos de 1 hora? É no palco, é palestrando, é no palco. E pegue o seu mapa, porque a gente vai montar os 7 passos para montar a sua palestra. Porque vamos comigo, pensa comigo aqui. Deixa eu me movimentar aqui. Porque eu tô bem paradinha, tô tão paradinha que eu não sei nem se eu vou conseguir sentar depois. Tô muito paradinha aqui.
Agora eu vou te dizer um negócio. Chay, eu já entendi. Eu já entendi que palestra eu posso fazer. Mesmo eu continuando na minha vida, mas, putz, de vez em quando alguém me chamar para fazer uma palestra de uns 20 mil, de uns 5 mil, tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, de repente, uma outra que eu faço de graça, mas é estratégico e eu ganho um posicionamento, aí eu vou conseguir melhorar o meu preço, mexer na minha agenda. Esse é o movimento. Esse é o equilíbrio que você tanto busca e, de repente, fica gastando teu tempo no Instagram, fazendo live, muitas vezes, para 5, 6, 10, 16 pessoas, 18 pessoas, 50 pessoas que seja. Tá ótimo, vale a pena, é ótimo, mas não é o mesmo impacto. Não é o mesmo impacto, nunca vai ser o mesmo impacto, porque ali a gente é mais um. No Instagram a gente é mais um, tá? Aí eu já entendi também, Chay, que ok. Como é que eu posso ser chamada para palestrar? Ativando a minha comunicação. Mas eu não sou tão boa comunicadora. Calma. Influência eu sei que você tem. Coerência eu sei que você tem. Credibilidade eu sei que você tem. Ativando o teu network mais próximo e mais poderoso. E fazendo com que o teu posicionamento, eu dizer a tua potencialidade, o teu posicionamento apareça, dizendo quem você é, o que você faz, como você faz, de uma forma estratégica. Então pega lá, alguém recebeu aí esse material? Quem está no grupo do WhatsApp recebeu esse mapa com 7 passos. Se alguém conseguiu, pega um papel, uma caneta, escreve, né? 1, 2, 3, 4, depois pode imprimir, pode baixar e editar, sei lá onde, né? Não sei se pode editar isso no Word, mas acho que consegue. Que bom, quem conseguiu, quem tem, esse aqui também vai ficar como um template para você usar sempre que precisar. Porque às vezes, sabe o que acontece? Acontece da mudança do número 1. E aí quando a gente muda o número 1, talvez a gente tenha que mudar todos os outros. Talvez não, quase sempre a gente muda todos os outros, tá? Vamos lá, tema principal. Eu quero usar um exemplo. Posso usar um exemplo de tema? Eu vou usar o exemplo de uma nutricionista. Vamos construir isso aqui, ó, no exemplo de uma nutricionista. Depois eu vou usar um exemplo, acho que de uma psicóloga. Vou pensar aqui para vocês. O que vai nesse tema principal? Eu quero que você pense aqui, ó. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Quebra o que você faz, quebra como você faz e foca no porquê você faz o que você faz. O teu porquê. Quero que você pense no seu porquê. Por que que eu sou uma advogada? Por que que eu sou uma professora? Eu vou usar um exemplo de uma professora se der tempo, tá, Rose? Mas a psicóloga dá quase como da professora. Vamos lá. Por quê? Por que que você fala ou dá esse tipo de aula? Por que que você é apaixonada por esse assunto? Eu vou te dizer o meu porquê. Por que que eu tenho uma palestra que fala de liderança? A liderança 4.0. É um tema de uma das minhas palestras. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que acredito que nós temos a liderar a si mesmo, que a gente tem que liderar os nossos projetos, que a gente tem que aprender a liderar pessoas e que a gente pode liderar o nosso movimento. Então, eu sou uma pessoa muito bem posicionada em liderança no Brasil. Então, é natural que eu tenha uma palestra com o tema liderança. Pela minha autoridade, pela minha carreira, pela minha história, pelos meus resultados, eu posso ter uma palestra com o tema liderança. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouquinho com a nutricionista e com a psicóloga. Um tema, por exemplo, para a nutricionista. Sabe aquela coisa que, fulana tem a genética boa? Eu colocaria um tema assim, ó, epigenética é boa, ou epigenética boa. Epigenética boa. Ou equigenética boa, né? Não é equigenética boa, é epigenética boa. Por quê?
Porque aqui, pega esse tema, porque a gente vai construir ele em cima disso. O que você, vou botar o número 2 aqui, ó. O que você quer causar com a sua palestra? A gente já vai voltar no tema, tá? O tema é uma das coisas que vocês mais ficam presas. Mais ficam presas. E aqui a gente precisa entender que, com exemplos que eu vou soltar, o tema surge na hora. O tema, o nome da palestra, é a primeira coisa, mas ele vai ser construído ao longo da sua palestra. O segundo passo é o que você quer causar na palestra. O que você quer causar com a sua mensagem? O que você quer deixar de resposta? Qual é a pergunta que você responde com a sua palestra? Escreve aí dentro desse quadradinho. Qual a pergunta que eu respondo com a minha palestra? Qual é o problema que eu resolvo com a minha palestra? Bom, a nutricionista que faz uma palestra de epigenética boa, como mudar a sua vida mesmo depois dos 50, por exemplo, né? Mesmo depois de ter acreditado que tudo era impossível, pode botar a headline que quiser. É que eu não sou nutricionista, não sei falar sobre isso, né? Mas estou dando um exemplo aqui. Você simplesmente pode dizer o seguinte: olha só comigo. Quando eu tiver alguém me assistindo nessa palestra, eu quero causar um espanto de que doenças graves que são geneticamente pautadas, demonizadas, como é que a gente pode falar assim, ó, demoníacas, assim, aquelas doenças que, meu Deus, isso é genético, não podem trazer uma mudança na minha vida se eu trouxer para cá a epigenética. Então, o que eu quero causar? Quero causar mudança de hábito, eu quero causar cura, eu quero causar saúde, eu quero causar escala de consciência, eu quero causar por meio da nutrição, solução na qualidade de vida e bem-estar dos seres humanos que não têm conhecimento e consciência daquilo que eu já tenho e já aplico no meu consultório. Simples assim. E com isso, você vai para o próximo passo. Só que eu queria que vocês entendessem uma coisa. Não comece uma palestra xingando a plateia. Não comece uma palestra pedindo desculpa o tempo todo na plateia. Não ignore o seu público. Porque aqui, quando eu falo não xingue o público, eu acho que vocês já assistiram alguém subindo no palco e dizendo assim: bom dia! Ih, tá fraco, não tomaram café da manhã? Quem aqui já assistiu alguém assim? Eu já assisti, algumas vezes. Essa pessoa quer ser engraçadinha, essa pessoa quer fazer aquele rapport, essa pessoa quer fazer interação, porque alguém ensinou que tem que interagir com o público, só que tá xingando. Imagina uma nutricionista subir no palco e dizer assim: e aí, não comeram o whey hoje, ou o ovo, ou não sei o que, estão com fome? Talvez até para uma nutricionista cabe, tá? Talvez para uma nutricionista seja o único case que possa ser feito esse tipo de início de palestra. Ou de xingar, eu chamo um xingamento, porque se a pessoa não tomou café hoje, quem é essa pessoa para pensar se eu comi ou não comi, não interessa. Se eu tô com sono, se eu não tô com sono, se eu quero responder, se eu não quero responder, fica ruim. O pedir desculpas o tempo todo também é ruim. Eu acabei de falar para vocês, eu já falei a palavra simplesmente várias vezes, mas eu já pedi desculpas. E já falei de novo. Mas não vou mais pedir desculpas. Porque o tempo todo vai pedir desculpa. Ai, desculpa que eu estava nervosa. É que desculpa, é a primeira vez que a gente está fazendo isso. É que desculpa, não tem... tudo está falando na minha cabeça aqui, é verdade. Não peça desculpa o tempo todo. Você é autoridade. Você está no palco. Outra coisa que eu gosto de falar, não suba no palco com a postura de que não merecia estar ali. Você merece estar ali. É por isso que muita gente faz uma palestra e não gera nenhuma transformação, nenhuma conexão com o público. Porque, ai, desculpa, eu tô nervosa, ai, não. Pode ser sem microfone mesmo. Vocês estão escutando, né? Não estão escutando. Não estão escutando. Não queira fazer sem microfone. Porque tem medo do microfone, gente. Tem um monte de gente que tem medo do microfone. O que é isso? Tá querendo ignorar o público.
Se você pegar um microfone numa plateia, você vai falar com muito mais calma, todo mundo vai escutar. Se você perceber que o público, por exemplo, está um pouco cansado, foi depois do almoço, não chegue assim, ai, sacanagem, hein? Me deixaram depois do almoço, não vão agora. Ou, tipo assim, comeram feijoada. Quantas vezes já escutei isso? Quantas vezes? Quando, na verdade, esse palestrante poderia descer, poderia circular, poderia mudar, inclusive, a sua palestra. Olha, eu tô segurando o passador de slide como se fosse um microfone, bem doida. Muito doida. Então, o que você quer causar? Eu vou te dizer, você precisa causar impacto, precisa causar empatia, conexão, identificação. Tem várias técnicas que você pode fazer isso. Aqueles primeiros 3 segundos, quando a gente entra no palco, ali as pessoas elas vão reagir automaticamente, ou elas reagem, ou elas fogem, ou elas interagem. Isso é do nosso sistema de defesa do ser humano. Então aqueles minutos eles são cruciais para você gerar um rapport, para você gerar uma conexão, uma curiosidade, para você ativar um gatilho positivo no seu público e não negativo. É claro que são os 3 primeiros minutos mais nervosos da nossa vida. É muito difícil. A gente estava gravando um curso, então a gente percebe que o quanto dá para voltar lá no início, fazer de novo algumas coisas, depois que a gente já está lá no final. Por quê? Porque no início tem toda uma consciência de relacionamento, inclusive, com o público. Faz tudo. Ó, a mensageira, ó, quem são as mensageiras que estão aqui, ó? A Cíntia disse que na última palestra que ela foi, o cara desfez tanto das professoras que terminou em barraco. Meu Deus! A pessoa não estuda o público. Isso aqui é algo assim, ó, muito óbvio, mas o óbvio não tem sido aplicado. O básico bem feito não tem sido aplicado. As estratégias de humanidade, de empatia, de mentoria, de professora, de coach, a estratégia de palestrante e a estratégia de mulher de negócio, de homem de negócio, as 3 juntas fazem completamente a diferença. Completamente a diferença. Conheço um monte de gente que é palestrante, ponto. Ponto. Basta? Para mim não basta. Para mim não basta, tá? Então é bem por aí. E é por isso que agora eu quero falar do 3º passo. Todo mundo preencheu o 1 e o 2, né? Vai ficando mais fácil. 3º passo é presença de palco. Não estou falando de internet, estou falando de palco mesmo. Então presença de palco é você entender qual é a tua postura, quais são os elementos visuais que você vai usar, qual a roupa que você vai usar. Tudo pode ser pensado, qual o ambiente, quais são os recursos que você tem, mas especialmente o que você vai fazer com as mãos, se você vai ter transmissão de PowerPoint, se você vai ficar lendo, se você tem um script, tem gente que tem um papelzinho que usa na mão. Qual é a sua presença de palco? Mais do que a comunicação não verbal, eu quero te convidar a pensar na energia que você leva para o palco. Eu falo muito dos arquétipos e quando eu falo dos arquétipos eu gosto muito de dizer assim, ó, a minha energia para palco e para palestra é sempre uma energia de guerreira. É sair para uma batalha, para um campo de batalha, é me vestir como uma guerreira, é apertar aqui o meu cinto mesmo para nessa posição para eu lembrar que eu tenho que ficar ereta, onde eu tenho que olhar para frente, onde eu tenho que trazer para vocês um movimento de acolhimento, fazer com que vocês tenham uma percepção inconsciente da positividade, da energia, da paixão que eu vivo. Saber transitar em cima de um palco é muito importante, porque isso faz a comunicação não verbal ser completamente diferenciada do que a maioria das pessoas fazem. E assim, ó, como é que uma nutricionista poderia usar essa presença de palco? Quais são os elementos simbólicos que ela pode trazer?
qual que é a imagem que ela vai levar, não só gráficos, não só dados científicos, o que são importantes também, mas eu nem cheguei ainda na parte do conteúdo. Então você pensa na imagem, na energia, na credibilidade, nos recursos visuais. Muitas vezes eu penso, especialmente porque eu pensei no passo número 2, o que eu quero causar. E aí eu consigo ir para o passo número 4, que é o conteúdo. O conteúdo, eu vou te dizer uma coisa, é melhor você impactar pelo teu conteúdo do que pela performance no palco. Mas não acabou de falar de presença de palco? Falei de presença de palco. Mas tem gente que faz tanto malabarismo no palco, que faz tanta coisa no palco e não entrega nada. Só que você não pode esquecer que palestra não é aula, que palestra não é show de mágica, que palestra não é circo. E conteúdo é importante, é muito importante. Certo? É muito importante. E aí, para você construir esse conteúdo, eu tenho uma dica aqui, que é os 3, né? A lei dos três. Paz, Pix e palco. O que é paz, Pix e palco? É os meus 3. Quando eu falo de paz, eu falo de gestão, de bastidores, eu falo da minha família, dos meus relacionamentos, eu falo dos meus 42 anos, que foi depois dos meus 42 anos que eu fui buscar a paz, que antes eu era uma muito louca, que eu queria fazer, e depois eu cansei, eu queria desacelerar. Quando eu falo de Pix, eu falo de liberdade, eu falo de resultado. Principalmente nós mulheres não temos falado muito dos nossos resultados. Aí a gente se sente invisível no meio de mesas de negócio, no meio de eventos. Aí a gente fica só nesses grupos de mulheres para fazer troca de chororô, quando na verdade a gente pode estar em grupos de mulheres para falar de negócios e não ficar mentindo, que é o que mais a gente vê por aí, sabe? Uma mentindo para a outra para se fazer, em vez de usar a força que a gente tem para mostrar inclusive a nossa vulnerabilidade. É na nossa vulnerabilidade, com estratégia, que a gente consegue crescer, tirar boas práticas, fazer excelentes parcerias e gerar resultado uma para as outras. Eu acredito muito nisso. E palco é o lugar de posicionamento. É o lugar de você abrir mão de algumas pessoas, mas impactar e levar sua mensagem para outras. Qual que poderia ser esses três elementos dessa palestra da nutricionista? Ela poderia falar de genética, então explicar a genética. Ela poderia falar de epigenética, ela poderia fazer 2, não precisa nem ser 3. Ela poderia falar assim, e o que mais? E o que vem pela frente? 3 pilares. 3 pilares. Deixa eu falar aqui pra você se eu fosse fazer pra psicóloga, tá? Vou antes de ir pro próximo. Se fosse a psicóloga, pensa comigo, se fosse a psicóloga, o tema, vamos pensar num tema para psicóloga. Vou falar de inteligência emocional na nova economia. Inventei agora isso, tá? O que eu quero causar? Eu quero causar uma consciência nova em relação a essa nova economia que tem inteligência artificial, redes sociais, o dinheiro, né? O dinheiro digital, esse novo movimento da economia mundial e a inteligência emocional. Tanto das pessoas mais velhas, que estão vivendo todas essas transições, quanto dos jovens que já chegam nesse movimento novo. Inteligência emocional na nova economia. Inventei o nome de uma palestra para uma psicóloga aqui agora. Vamos ver se vende. Quem sabe é bom. Vamos lá. O que mais? Aí a gente vai, o que eu quero causar? Eu quero causar escala de consciência. Eu quero causar mudança comportamental. Eu quero causar clareza em relação às principais emoções, as nossas emoções básicas associadas ao movimento atual da economia. Beleza. Qual que é o conteúdo, qual que é a minha presença de palco? Presença de palco. Olha, eu vou trazer na minha presença de palco elementos de emoção. Eu vou trazer imagens e exemplos na minha presença de palco que vai conectar diretamente com o público e com a família do público. Como que eu vou fazer isso? Tenho certeza que a imaginação de vocês agora vai trazer isso para vocês. Aí você vai pensar na imagem,
nos elementos visuais, nos símbolos, etc. E Chay, qual é o conteúdo que eu posso usar? Conteúdo que você pode usar o conteúdo aqui, a regra dos 3. Vamos entender que você vai falar a economia do medo, você vai falar aí na economia do medo, você abre aqui um leque para acho que mais umas 10 emoções. Você vai falar de ansiedade, você vai falar de depressão, você vai falar de tudo que vem associado, a compulsão, tudo que vem associado à economia do medo, certo? O outro pilar pode ser a alegria na economia onde a dopamina manda. Aí você vai falar dos likes, das redes sociais, desse vício, né, desse vício pela dopamina. Você vai falar sobre isso. E o terceiro pilar a gente vai falar sobre a raiva, a raiva. E aí, tô dando alguns exemplos aqui, tô fugindo da minha competência, que eu não sou psicóloga, sou administradora, mas tô trazendo um pouquinho das... Você viu como dá para fazer? É assim o exemplo que eu tô falando. E depois que eu terminar aqui, talvez eu até dê mais exemplos para vocês, porque a gente tá avançando na hora, tá bom? Acho que já ficou bem claro aqui, O que eu quero te dizer é o seguinte. A gente passou pelo tema principal, o que eu quero causar, presença de palco, conteúdo. A maioria das pessoas vai direto para conteúdo. Olha o caminho que eu fiz antes de chegar no conteúdo. No conteúdo, não é aula. Eu fiz um corte aqui. O corte da lei dos 3. Paz, Pix e palco. Vocês não vão esquecer mais isso. Eu quero falar sobre história. Porque você pode escolher histórias onde eu escolhi algumas aqui para você. Histórias que conectam com o teu conteúdo e que validam a sua credibilidade, que resgatam a sua coerência e que geram identificação ou influência com o público. É muito importante que ao longo da palestra você faça como eu fiz, inclusive, trazendo algumas histórias. Coloca assim no teu mapa quais são as histórias referente a esse tema que você vai contar. Referente a esse tema. Eu trago algumas histórias assim, porque toda vez que eu subo no palco, eu trago comigo as histórias dos meus por quem. Por quem eu luto, por quem eu visto a guerreira para subir num palco, por quem eu saio da minha zona de conforto e venho para a batalha, por quem eu faço tudo isso, por quem e para quem eu faço isso. Aqui eu tenho a palestra de Miami, eu tenho a foto do nosso primeiro evento imersão, que a gente teve aqui, Imersão Impacto, as crianças estavam tão pequenininhas, foi um evento de mulheres de impacto, acho que estava ali, e a gente estava falando sobre inteligência emocional, sobre arquétipos, sobre cases de sucesso, sobre comunicação. Foi um evento em 2019, inclusive. Aquela foto ali de cima é a foto da plateia, a foto do evento de coach que eu fui em São Paulo e que eu chorei, em que eu aprendi, em que eu despertei. Eu estava com o meu bebezinho, acho que tinha uns 2 aninhos, 1 aninho, o Felipe tinha 1 aninho, meu segundo filho, e foi a primeira viagem que eu fiz depois de ter saído do banco, depois de ter feito meu empreendedorismo, e sem as crianças, e sem o Augusto, sozinha. Foi tão bom, foi tão libertador, aquela pausa para minha vida, e foi lá que eu decidi que eu ia palestrar. Eu não imaginava que hoje eu estaria ensinando palestrantes, formando grandes palestrantes, formando pessoas que eu já admirava antes, pessoas no mercado digital que são muito boas na câmera, mas que quando vão subir no palco ou fazer um evento presencial, ficam às vezes, e agora? O que eu faço? Que história que eu conto? Saiba as histórias que você vai contar. E aí é muito importante, mas é muito, muito importante que você saiba o seguinte: não adianta nada você subir no palco, ter um tema comum e que não fale a sua verdade, que não conte histórias que tocam o teu coração e que geram emoção na tua plateia. Sabe por quê? Porque palco é um lugar de gerar impacto. É lá que você é chamada para palestrar. E você é invisível quando você não assume esse lugar. Eu estava uma vez em São Paulo, bem recente, mas bem recente mesmo. Estava em São Paulo num mastermind, num grupo
de experts do digital. Tinha pessoas muito especiais lá. Pessoas que eu admirava e eu estava me sentindo muito invisível. Estava me sentindo pequena perto deles. E estava me sentindo assim, na minha. Só que eu tive a oportunidade de palestrar nesse evento. Eles me chamaram na hora e eu não estava preparada. Eu não estava preparada. O fato de eu me sentir invisível fez com que eu não fizesse, inclusive, uma boa performance no palco. E desde esse dia, eu entendi que a gente pode estar apaixonada pelos bastidores. Eu adorava dizer assim, não, eu quando vou na plateia, eu tô vestida e tô bem à vontade. Quando eu vou pro palco, eu me preparo. Ou seja, eu queria estar invisível quando eu estava na plateia. Mas eu entendi que o nosso posicionamento é não estar invisível. Porque às vezes nem a gente acredita no nosso potencial. E a gente tá lá olhando quando as pessoas estão super assustadas com aquilo que a gente já está fazendo. E a gente nem está acreditando na gente ainda. Teve momentos que eu não acreditava em mim. E momentos em que não são tão longes assim. Quando você é invisível, você simplesmente é mais uma. Quando você gera impacto, você é a referência. Chay, você pode subir no palco e falar pra gente sobre posicionamento no on e no off? Você pode ensinar pra gente como não deixar dinheiro na mesa? Posso. E aí eu comecei a ter um movimento diferente a partir daí. Eu comecei a entender que palestra é algo muito profissional. Eu comecei a não querer saltar lá para ajudar ou para fazer pix porque eu vou melhorar o meu posicionamento ou porque eu vou usar aquela foto na minha rede social. Eu comecei a entender que tinha um valor muito grande, especialmente se eu me preparasse para isso. Eu comecei a entender que eu podia trabalhar menos e ficar mais com os meus filhos. Eu podia entender que até quando eu estou no palco, mas improvisava no palco, eu continuava sendo invisível. Porque eu não era mais chamada. Ou eu mesmo não me encorajava para uma próxima aventura, digamos assim. Mas quando eu gero impacto, como depois disso eu comecei a me preparar, eu comecei a pensar na presença de palco, eu comecei a estruturar minhas palestras, eu comecei a profissionalizar cada vez mais as minhas palestras, eu comecei a cobrar mais caro pelas minhas palestras, eu comecei a ser chamada para ensinar palestrantes a palestrarem. É porque eu estava gerando impacto nas pessoas de uma forma diferente. Eu entendi o valor do palco além do palco. Eu entendi que aquilo ali não era só para fazer marketing e para usar a foto bonitinha no Instagram. Quantas pessoas vocês conhecem que tem a foto segurando o microfone no perfil? Eu conheço várias. E aí vai ver, a pessoa improvisa no palco. Então, para você gerar impacto, você tem que ter um plano estruturado. E não é só no palco, só numa palestra, em tudo. Para você fazer um workshop online, você tem que ter um plano estruturado para isso. Para você fazer um lançamento de um produto, de um livro, você tem que ter um plano estruturado para isso. Para você fazer uma festa, para você fazer um filho, você tem que ter um plano estruturado para isso. Senão você improvisa. E é mais um. Até porque o palco, ele é a sua maior ferramenta de vendas. E eu não sei se você percebeu, mas o sétimo passo da palestra de impacto, da palestra que vai te deixar segura, confiante, que vai te deixar preparada para deixar um legado, para levar a tua voz autêntica mais longe. Ela começa com o tema, ela tem o que você quer causar, a pergunta que você responde durante a palestra ou no final da palestra. Ela tem uma presença de palco que é envolta de entusiasmo, de paixão, de energia. Ela tem um conteúdo pensado, estrategicamente desenhado com a dica da lei dos 3, mesmo que você transforme esse 3 em 12. Ela tem histórias que validam a sua autoridade, que validam a sua empatia, a sua credibilidade, que façam coerência, congruência com quem você é, com o que você vende. E ela termina com venda. Você precisa entender que palco é Pix e que você pode vender no palco. O palco é a sua maior ferramenta de vendas. E é por isso que eu vou ensinar vocês essa última etapa vendendo para vocês. Na prática, fazendo o meu pitch,
para algo novo, para algo extraordinário, para algo muito bem desenhado, para algo que está deixando a gente assim, ó, encantado, visualizando algo grandioso, não na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas. É por isso que eu vou mostrar isso para você. É o único lugar do mundo que você vende sem vender. É o único lugar do mundo. É ou não é? É o único lugar do mundo. Simplesmente assim. É o único lugar do mundo. A minha ideia até aqui era entregar um conteúdo para vocês prático, real, validado. Um conteúdo que você pode voltar e fazer 1000 vezes. Um conteúdo que você pode testar. Um conteúdo que por si só já vai te bastar. Certo? Então eu poderia finalizar esse mapa e dizer assim, agora eu vou te levar para o meu curso. Só que a última etapa desse mapa é venda. Por mais que você não vá comprar um curso, por mais que você precise, já tenha tudo que você tenha conseguido até aqui, fica para aprender a parte da venda. Porque é a parte que eu realmente mais gosto, tá? Que é esse passo a passo de como que a gente faz um pitch, como a gente aproveita isso. Especialmente se você for fazer a tua própria palestra. Eu faço palestras há alguns anos como estratégia de venda. Faço palestras gratuitas, faço divulgação de palestras, faço parceria com cinema, faço parceria com eventos e atraio um público para uma palestra específica minha, por exemplo, da inteligência emocional. Eu já fiz palestra inteligência emocional e os 5 arquétipos do sucesso, ou os 5 arquétipos do poder. Eu já fiz, e essas palestras é um evento gratuito para o público, para quê? Para eu vender lá. Vender o quê? Uma imersão. E aí na imersão, que é outro palco, a gente faz uma estrutura de pitch para vender mentoria. Tudo isso é possível para você que vende desenvolvimento humano, para você que ensina algo para alguém, para você que é professor, para você que é terapeuta, para você que é advogada, para você que é empresária. As pessoas estão carentes de pessoas boas ensinando elas. Boas em caráter, boas em valores, boas em conhecimento e boas em experiência. É por isso que você está aqui. Você está cansada, como eu já tive, cansada de ver gente ruim, gente picareta, gente que só sabe vender e não entrega nada. É isso que a gente precisa mudar. Essa é a minha indignação, essa é a minha causa. É isso que a gente tem que simplesmente entender, que toda vez que a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente reforça também a nossa credibilidade. É que muitas vezes a gente fica olhando quem não tem conhecimento compartilhar nada, e aí a gente se esconde. A gente fica com vergonha alheia, a gente acha que esse mercado não é para nós, a gente acha que a gente tem que ficar quieto, a gente acha que tem que continuar no mesmo lugar. E não. E não. Então é por isso que você pode andar comigo mais de perto. Combinado? E aí eu vou te perguntar assim, ó, dessas 1.300 respostas que a gente teve, as principais dúvidas de vocês que responderam a pesquisa, essas mais de 1.000 pessoas que responderam a pesquisa, as principais dúvidas foram: por onde eu começo, Chay? Quero saber se eu consegui responder um pouquinho para você. Por onde eu começo? Eu trouxe alguns elementos, mas de repente você pensou assim, nossa, mas a comunicação, eu não tenho uma boa oratória, essa questão da postura, essa questão da confiança, essa questão de estruturar realmente uma palestra, será que eu consigo? Você já sabe por onde começar. Quanto eu devo cobrar? Depende do teu posicionamento, depende de um monte de variável, mas pelo menos de 5 a 25 mil reais você pode cobrar. Ah não, Chay, mas eu sou professora, eles pagam 250 reais a minha hora. Tua hora de aula. Eu já dei aula e já dei palestra acho que foi para o setor público. Mas tem como cobrar mais se você incentivar essas pessoas a terem, por exemplo, um patrocinador, um incentivador. Como planejar uma palestra que engaje? Hoje a gente falou um pouco sobre isso, mas não de uma forma profunda. Como manter o interesse do público? Quantas pessoas a gente tem ao vivo ainda? 490.
Ó, a gente tá com 500 pessoas aqui ao vivo ainda, mais de 2 horas. 2 horas e meia quase que vocês estão aqui. Como é que a gente consegue manter engajado? Tem estratégia. Isso que hoje eu nem dei assim, ó, todas as estratégias possíveis, porque é tanto conteúdo que eu queria entregar, eu queria fazer o passo a passo mesmo. O passo a passo. Como monetizar as minhas palestras. Já dei algumas dicas aqui para vocês. Mas como fazer acontecer. Então eu decidi entregar o meu método para você. A gente criou um curso. Eu criei um curso do zero, sabe? Que é um método que é a soma de todos esses pontos, esses pilares. E, de novo, a força dos 3. Vou tomar uma água. A força dos 3 pilares. E aí, o curso, o método, o curso que eu desenhei com um time incrível, que a gente vai mostrar para você como funciona, para que você saia desse workshop gratuito e dê um próximo passo e eu me torne a sua mentora, eu me torne a sua mentora, a sua formadora de um palestrante, de uma pessoa realmente diferenciada e que vai sair do invisível, vai principalmente se diferenciar, se posicionar como alguém que vai ser lembrada, alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai viver não só na sobrevivência, mas alguém que vai entregar um propósito de verdade e não vai viver o mito do propósito, ou muito menos ficar escrava do propósito, porque eu conheço muias mulheres maravilhosas, especialmente as mulheres, que vivem e trabalham o propósito, mas não ganham dinheiro. Não adianta, não adianta. Não adianta você viver o seu propósito e não ganhar dinheiro. A maior ação social do mundo é o empreendedorismo. É você gerar dinheiro, inclusive para você e para os seus. É fazer essa economia toda girar. Isso é importante. É que eu trouxe 3 pilares, que são as pautas principais desse método. O primeiro pilar é definindo a sua voz e o seu propósito no palco. Esse primeiro pilar, ele envolve uma Shai mentora, coach, são aulas e módulos que fazem com que a gente se fortaleça de dentro para fora. Eu trago aqui a minha paixão por gente, eu trago aqui um talento que eu tenho desde pequena, que é de gostar de pessoas e de desenvolver pessoas. Então aqui é um pilar que tem que existir. Ele tem que existir. Então eu trago assim essa experiência e principalmente essa paixão que eu tenho por gente. O segundo pilar é o pilar você se tornando um palestrante de impacto. Não é um palestrante comum, não é um palestrante que as pessoas vão lembrar por bem ou por mal. É um palestrante que gerou movimento. É um palestrante que gerou impacto. Impacto positivo na vida das pessoas. Impacto para você. Impacto para os seus, para o teu time. Impacto também para o teu contratante. Eu tenho uma técnica de fazer com que o contratante, quem está contratando e pagando a palestra, me contrate de novo e se apaixone pelo resultado, paralelo a ficar bom para nosso time, e paralelo a isso, fica excelente para a plateia. Isso tudo é um equilíbrio, um equilíbrio que é muito possível. Isso é impacto para todos os stakeholders. E o terceiro pilar, e aí nesse caso aqui, é a minha essência de palestrante. Nesse caso aqui, é a Shai palestrante te trazendo todo o método de como se tornar um palestrante de impacto. E o terceiro pilar é negócios, é a Shai mulher de negócio, a Shai empresária. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa mudar o posicionamento, a gente pode usar o palco como um lugar de negócio, tá bom? Então vamos lá. Eu te apresento aqui então a formação palestrante de impacto. Esse aqui é um novo filho, é uma nova solução que a gente construiu, a gente geriu desde o zero, desde o sonho, desde o plano, desde o mapa, cada uma das aulas sendo trabalhada com ferramentas, com estratégias,
com exemplos e com tudo inédito, construído com muito amor e com muita competência e profissionalismo. É algo que você realmente nunca viu a gente fazer. Quero te apresentar aqui, ó, comece por aqui. Eu sempre fiz, eu tenho desde 2016, eu tenho cursos online. Todos são cursos pequenos, todos são cursos curtos, mini cursos, cursos que entram junto com as minhas mentorias. Sempre fiz workshop gratuito, workshop pago, produtos do digital desde 2016. Nós somos Black na Eduz, nós estamos agora como super parceiros da plataforma da Rubla. Só que é a primeira vez que a gente faz um infoproduto tão completo, porque a minha causa é muito grande. É de uma paixão que a gente está fazendo aqui e eu te convido para conhecer, definindo a sua identidade, introdução ao posicionamento, dominando a comunicação inteira, são 12 passos, o palco é seu, palestrando na prática, a gente já vai falar aqui sobre o palestrando na prática. O palestrando na prática, eu tenho o jeito de pegar algumas das minhas palestras e fazer a avaliação positiva e negativa do que eu mudaria nessa palestra, assim como em breve eu gostaria de pegar algumas das suas palestras para fazer essa mesma avaliação e te dar esse feedback, de repente até ao vivo. Nós temos aqui oficinas de palestra, já vou mostrar um pouquinho sobre o que é oficina de palestra, o palco como negócio, o palco é festa, e aqui ó, aula com convidados bônus, a gente vai ter fonoaudióloga, a gente vai ter especialista em narrativa, a gente vai ter especialista em simbólica e semiótica, a gente vai ter especialista em consultoria de imagem, a gente tem especialistas incríveis que a gente decidiu não divulgar o nome agora. Porque ao longo desse 1 ano de curso, a gente tem muitos convidados legais que aparecem e que a gente quer trazer para você a essência do curso nesse momento, para que você se conecte com você, o nosso combinado lá do início, tá? Definindo a sua identidade, aqui tem 4 aulas, uma que eu sou apaixonada é a Tríade MCI, isso aqui você não pode perder. Nós temos a introdução ao posicionamento, nessa aula a gente vai ter assim, ó, a aula 1, que fala que a opinião do outro importa sim, e você vai entender esse contra-intuitivo. Nós temos o Dominando a Comunicação, esse módulo é o módulo. Aqui a gente passa por todos os pilares que geram mais insegurança nos palestrantes. Esses pilares, eles estão relacionados a carisma, a imagem, a tua postura, a oratória, a narrativa, a questão da clareza, da organização da própria palestra. Aqui é um compilado de técnicas, é um pedaço muito técnico, mas ao mesmo tempo muito prático, que vai te trazer muita segurança, muita estratégia, muito exemplo, para que você coloque em prática na sua palestra, tá? O palco é seu, acho que ficou um dos melhores módulos nossos aqui. A gente fica fazendo e fica gostando do que vai fazendo, né? Vocês vão ver que eu tenho uma autoestima bem elevada. Mas é porque aqui, ó, aqui a gente trouxe para vocês esse passo a passo que a gente trouxe aqui no nosso workshop, nessa parte, nesse pilar 2, nesse módulo, acho que esse aqui é o módulo 4 ou 5, que tem, se não me engano, umas 10 aulas. Ele é um módulo em que cada uma dessas etapas nós aprofundamos. Então você vai fazer o passo a passo da sua palestra, mas de um jeito muito mais proprietário, tá? O palco como um negócio. No palco como um negócio, os diferentes palcos, não tem como a gente não falar. Aqui eu vou te entregar, inclusive, uma Media Kit, para que você consiga vender as suas palestras de forma profissional, um portfólio de palestras, autoridade, como precificar a sua palestra, quando dá para palestrar de graça ou não, o próprio mercado de palestra. Aqui eu quero falar muito sério sobre você não abandonar os seus bastidores, porque eu olhei a pesquisa e eu já imaginava isso, eu sei o quanto vocês têm já as suas profissões, o quanto vocês têm capacidade, inclusive, de usar o fato de ser um palestrante de impacto para melhorar o teu posicionamento e o teu negócio.
para saber se posicionar e ser melhor valorizado no que você faz. E a gente vai trazer também posicionamento das redes sociais, tá? Agora eu quero falar das oficinas de palestra. Falo ou não falo, Vitor? Falo. Será que vocês querem que eu saiba? Quanto será que vale essa oficina de palestras, hein? Aqui eu vou analisar e desenhar palestras ao vivo. A gente vai se você, né, claro, se você viver a jornada inteira do curso, se você passar por todas as etapas, você poderá participar de uma oficina de palestras ao vivo comigo. É uma forma de eu te dar direção automaticamente, na hora, fazer ajustes estratégicos, inclusive. É ou não é interessante? Aqui eu vou deixar como surpresa, eu não vou falar, porque o palco é uma festa, é algo que eu vou deixar como segredo. E eu vou te dizer que eu acho que é o módulo que eu mais gosto. Eu posso te dizer que é um dos que eu tenho mais experiência e mais resultado, mas eu deixo ele para surpresa, só para quem entrar no grupo, para quem fizer tudo. Então vamos para lá? Vamos para os bônus? Vamos para os bônus? Posso ir para os bônus já? Tô preocupada com a hora, gente. Já era para eu ter vendido tudo para vocês. E eu ainda tô aqui conversando. Playlist da Guerreira, templates de apresentação. Você já sai com os templates de apresentação, tá? Porque eu sei que uma das coisas que mais trava a gente é como é que eu vou fazer no visual? Tem vários templates para você já fazer sua palestra. Tem acervo de palestras e tem 5 anos ou mais. Ah, tá, aqui é para fazer uma pergunta. Quem tem 5 anos ou mais de experiência profissional aqui? Fala para mim. Quem mais? Quem tem? Quem tem mais de 10 anos? Bota 5 ou bota 10? Vou falar o valor, já vou falar o valor. Vou falar o valor. Quem aqui se acha que é referência na sua área de atuação? Hein? Então tá. Antes de falar o valor, eu quero combinar agenda, porque eu sou uma mulher de agenda. Nós teremos uma aula inaugural ao vivo, dia 5 de outubro, às 9 da manhã, horário de Brasília. Eu estarei em outro país, inclusive. Será uma aula ao vivo comigo, direto de Marrocos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estarei viajando com quem? Com quem? Jocintra, aquela que foi me visitar e ver a minha palestra, que eu contei lá no início. O que mais que a gente tem? Nós teremos mais um encontro ao vivo comigo no dia 14 de outubro, às 20 horas, uma masterclass de posicionamento. Por que, Chay? Porque de repente, não mais que de repente, você pensa assim, mas será que eu só não tenho que ter a Chay como minha mentora de posicionamento? Será que realmente tenho que aprender sobre palestra? Eu não quero palestrar. Se nessa masterclass de posicionamento você estiver ao vivo comigo, que é uma segunda-feira, às 20 horas da noite, 14 de outubro, pelo Zoom também, e você me trouxer a sua dor, a sua dúvida, e a gente tiver um hot seat ali na hora, e eu entender, inclusive, que esse caminho não é para você, eu vou te devolver o teu dinheiro. Você nem vai ficar no curso. Então a gente tem até o dia 14 de outubro para isso acontecer, tá? Mas eu tenho um bônus, eu tô fazendo todo aquele passinho do digital, gente. Deixa eu fazer. Isso aqui é pitch. Eu sei que tu tá louca pra saber o preço. Eu também tô louca pra te contar o preço. Eu tô louca, vai pegando cartão. Não sei se essa hora passa cartão mais, mas tem que passar. Mas eu tô fazendo aqui o pitch do digital. Deixa eu fazer que eu tô quase no final. Segura mais 5 minutos. Bônus para as 3 primeiras compradoras e mais 2 vagas sorteadas entre as 25 primeiras para o ingresso num evento presencial comigo em Alphaville. Já tem até data. Beleza? O evento é meu. Esse ano ainda. Bônus para as 100 primeiras compradoras, um livro autografado, Guerreiras Dizem Sim, para si mesmas, autografado por mim. Tá tudo pronto aqui, eu vou deixar tudo autografado, tá bom? Bônus, templates de apresentação, já falei. E agora tem um bônus extra que eles me convenceram há 15 minutos antes de eu entrar aqui na aula. Eles me chamaram, Chay, será que não é pedir demais? E eu disse, tá, bota, vamos lá que eu adoro fazer isso aqui. Eu vou escolher 2 melhores alunas
para palestrar no meu evento ainda esse ano. Porque dá tempo. 2 melhores alunas ainda vai subir no palco em Alphaville. Pensa comigo. E além de tudo, tem 21 dias de garantia. Mas não vai fazer, né, coisa errada. Faz a coisa certa. R$ 1.997. Quem estava perguntando o preço, tá aí o preço. É bom? É ruim? É bom? É ruim? É isso. R$ 1.997. Não, não é isso. É 12 vezes de R$ 159. Vocês estão aqui no workshop, vocês estão ao vivo, vocês pesquisaram, vocês entraram no grupo do WhatsApp, preencheram, a gente tem que dar um bônus para vocês. A gente está dando um bônus aqui do que? R$ 400 mais ou menos, né? R$ 1.597 à vista. Ou 12 de R$ 159, dá para comprar agora. Palestrar ou estar no lugar é fácil, gente. Com esse workshop, inclusive, vocês conseguem fazer de forma muito tranquila. É por isso que é uma formação de palestrante de impacto. E eu vou te dizer que o investimento realmente, perto de tudo que eu já vendi, de tudo que eu faço hoje, a nossa mentoria é uma mentoria de outro valor, as minhas palestras, mas é um investimento que vai retornar para você muito em breve. Muito em breve. Mesmo que você não palestre imediatamente de forma paga, você vai conseguir aplicar o conhecimento, as aulas, as práticas no teu negócio, no teu dia a dia, no teu posicionamento. Isso vai reverter para você financeiramente, nos teus relacionamentos e também na tua autoestima, na tua forma de ver o mundo, de se posicionar para o mundo. Vai mudar o teu manifesto em relação ao mundo. Porque eu estou trazendo aqui mais de 20 anos de tudo que eu venho trabalhando nas pessoas. É por você. É um caminho em que, pela primeira vez, a gente está muito pautado num assunto. É palestra. Mas o que a gente está entregando nesse curso, ele vai muito além de palestra. Tanto que a gente trouxe um pilar só de negócio. Porque eu sou conhecida e reconhecida como uma mentora de negócios. Então eu não vou sossegar enquanto você não entender como fazer gestão dos bastidores, como fazer gestão do teu tempo, como fazer gestão da tua imagem, como se posicionar, como vender, como cobrar, como se relacionar com o time, como se relacionar com o fornecedor. Tudo isso é muito importante para o teu crescimento profissional e pessoal. É isso que tem que acontecer. Né? Isso aqui foi um grande dia, uma grande noite. Eu vou ficar no meu Instagram. Tô pilhadíssima. Vou querer saber tudo que vocês estão pensando. Vão lá no meu Instagram, me mandem mensagem. Eu não sei como é que funciona esse QR Code que a gente deixou aqui para vocês, mas provavelmente vocês estão em contato já com o meu time, com a minha equipe. O que a gente está colocando aqui é um direto, um checkout para você já comprar. Sabe por quê? Porque esse checkout que vai te dar o direito a todos esses bônus. A gente abriu um carrinho agora, a gente abriu essa venda de uma forma diferente, é um pré-lançamento, hoje é o pré-lançamento desse curso, até o dia 2 você tem acesso para comprar e ganhar todos esses benefícios nesse preço especial. Depois disso a gente vai ter página de venda, explicando, a gente até já deve ter, mas a gente quer te atender, só que se você tiver dúvida, não fique esperando. Chame o nosso time, a gente está com um time completaço, um time comercial super bem treinado, pronto para te responder, pronto para te chamar, pronto para tirar qualquer dúvida e eles têm acesso direto a mim. Qualquer coisa que precisarem, eu inclusive vou atuar junto com vocês, tá? Porque a nossa formação palestrante de impacto, ela realmente vai fazer algo que você não esperava na sua vida, mas que eu já estou enxergando desde já. É você cumprir a sua missão nessa terra, é você deixar um legado, é você sair do lugar invisível e comum e simplesmente ser vista, reconhecida com algo de valor. Não é só Pix, não é só ROI. É a sua mensagem chegando muito mais longe e mudando aí sim a vida de outras pessoas. Tá bom? Beijo grande! Vamos encerrando por aqui e eu sigo com vocês nas minhas redes sociais e com o meu time apoiando todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Valeu, muito obrigada, foi lindo.